Aê, agora sim, salve, salve, gente do bem. Cíntia Regina, terapeuta taróloga, professora dos cursos de tarô aqui no Esfera Quântica. E hoje a nossa live está com um tema imperdível. Desbloqueie sua leitura de tarô? Se você tenta decorar as cartas, nunca vai aprender a ler tarô de verdade. Meu Deus, que afirmação mais cabulosa! Será que eu consigo sustentar isso? Então, bora lá, ó. Para quem está acompanhando aqui no YouTube, se você conhece alguém que gostaria, né, de ler tarô de verdade, para valer, se você conhece alguém que está batendo a cabeça para decorar as 78 cartas do tarô, se você sente alguém que sente o chamado e que de repente até já desistiu, ama o tarô, mas desistiu de tentar aprender, acreditando que tarô é muito difícil, eu não nasci para isso, que pena, eu não tenho dom, eu não sou médium. Então, peço a gentileza, compartilhe agora mesmo essa live com essa pessoa, você vai fazer um enorme bem, tá bom? Já deixa as curtidas, por favor, não esqueçam, cadê os coraçõezinhos aqui no Instagram também? E bora lá. Eu tenho alguns recadinhos. Hoje eu trouxe uma taróloga poderosa, profissional, para conversar com vocês, tá? Eu não vou ficar aqui sozinha falando sobre isso, sobre bloqueios, desbloqueios, como é que a gente destrava a leitura de tarô, como é que a gente destrava essa taróloga poderosa, incrível, profissional, que existe dentro da gente e morre de vontade de vir para fora, para pegar nas cartas, para colocar as cartinhas na mesa, para trabalhar com o tarô, tá certo? Mas antes de chamá-la, eu preciso dar alguns rápidos recados para vocês, tá? Então é o seguinte, próximas lives de esquenta, porque a Jornada Tarô Fora da Caixa, segunda edição 2023, está chegando. Então, no próximo dia 7 de março, terça-feira, a nossa live também será com uma taróloga poderosa, que inclusive tem experiência de atendimento em site. Então, quem aí, né, tá querendo saber, nossa, como é que funciona, né, trabalhar em site, atender assim por telefone, como é que funciona? Ela vai vir e nós vamos falar sobre medos. O medo do tarô, medo de atender, medo de errar a leitura, medo de se divulgar, tá certo? No dia 9 de março, quinta-feira, aí nós vamos falar sobre o segredo das tarólogas poderosas. E para isso eu vou trazer uma taróloga em treinamento e uma taróloga profissional, uma taróloga poderosa. Vocês vão ver o que há de comum entre elas, até para vocês conseguirem antever aí, né, o passo a passo que conduz mesmo você de uma pessoa que ama o tarô, deseja entender as cartas, abrir leitura, e aquela que realmente faz leituras profissionais, tá certo? Eu sempre digo que a aluna de ouro hoje, né, de hoje, a aluna de ouro, a aluna de tarô de hoje, é aquela que, se não desistir, se pegar firme ali no batente, né, vem comigo, vem alinhadinha, irá se transformar na taróloga poderosa de amanhã, tá certo? Ou a taróloga poderosa é aquela aluna de ouro que não desistiu aí no meio do caminho, tá? E se você ainda não se inscreveu na Jornada Tarô Fora da Caixa, quem está acompanhando pelo Instagram, o link de inscrição já está disponível lá na bio do perfil. Quem está acompanhando pelo YouTube está no descritivo do vídeo. Serão 3 aulas online, gratuitas, de 13 a 16 de março, imperdíveis. E aí, no dia 21 de março, rola a aula inaugural da turma de outono do curso de ouro da Imperatriz, o meu treinamento que forma tarólogas poderosas, que dominam as 78 cartas, que realizam leituras profissionais com assertividade, com segurança, sem medo de errar e sem ter que decorar. Oh, delícia! Tá? Com relação ao nosso tema, desbloqueie sua leitura de tarô.
Se eu tivesse que dar uma grande dica, eu diria a vocês: pare de perder o seu tempo preciosíssimo tentando decorar as cartas. Sabe por quê? Porque cada carta é muito, mas é muito mais do que um punhado de palavrinhas. Cada carta do tarô simboliza uma energia e representa os nossos potenciais. As cartas, elas também podem surgir na nossa leitura para alertar sobre onde estão os nozinhos que estão impedindo a nossa vida de fluir em qualquer uma das áreas: afetiva, emocional, financeira, de vocação, de trabalho, familiar, qualquer uma das áreas, tá? Então, enquanto a sua mente fica ali tentando, né, buscar na memória as palavras que você ali, ó, a muito custo conseguiu mais ou menos decorar, você perde a conexão fina, sutil, com as energias que estão ali no seu campo de leitura, na sua mesa de tarô. E aí você não consegue perceber as ligações sutis, as combinações possíveis entre as cartas, as conversas e as tensões que existem ali. Olha que louco, né? Todo mundo, ai meu Deus, como é que eu faço para combinar as cartas? Pois é. E tudo isso, gente, nas cartas sobre a mesa. A ideia é a gente conseguir criar um relacionamento com as cartas, ouvi-las. Tem horas que elas sussurram, tem horas que elas gritam, tem horas que elas não falam, elas fazem caras e bocas pra gente. E isso a gente só consegue chegar nesse nível quando a gente para de tentar decorar e começa a compreender que as cartas, elas simbolizam energias arquetípicas. O método Decoreba cria uma espécie de falsete na nossa mente e desconecta a gente desse relacionamento profundo que podemos ter com as cartas, tá? Então, ó, pensem aqui comigo uma coisa. Eu tenho uma aluna que já passou por 5 cursos, não importa quais são, tá? E agora ela entrou na turma de janeiro e ela está conseguindo fazer os exercícios, fazer leituras de autoconhecimento para si mesma. Por que antes ela não conseguia? Eu tenho uma outra aluna, logo sai aí a mentoria individual que eu fiz com ela, que ela está há 5 anos tentando aprender tarô das mais variadas maneiras possível, tá? Ela entrou no curso de ouro da Imperatriz em janeiro. E aí, recentemente, ela me mandou um vídeo, né? Por enquanto ela manteve no privado, mas eu quase choro com o vídeo de emoção. Uma leitura de 3 cartas, né? No método Game of Thrones, que eu ensino no curso de ouro da Imperatriz, onde ali ela via a história da vida dela e os bloqueios que ela precisa superar e o que aguarda por ela assim que ela superar esses bloqueios. Então vamos lá, essas alunas elas estavam travadas, né? O que é que o meu curso tem de diferente que destrava essas alunas? Porque a gente já percebe que não é que elas não têm capacidade cognitiva, né? Ou preguiçosas, não estavam estudando, não se trata disso. Se trata do método. E aí aqui hoje eu quero trazer 2 coisas. Primeiro, eu trabalho sim com a concepção de que o tarô é arquetípico e isso faz toda a diferença. Mas tem uma segunda coisa muito importante. Foco na prática, com treinamento, mentoria e acompanhamento. Por quê? Porque durante o processo de desenvolvimento de uma taróloga profissional, ou de um tarólogo profissional, porque eu estou vendo aqui, ó, meu aluno de ouro, Evandro, aí, ó, e ele já está até falando, daqui a pouco serei eu, será com certeza, Evandro, tá? Tem um monte aí, daqui a pouco eu falo aí para vocês, gente, obrigada aí pela presença. Outros bloqueios surgem,
No processo de desenvolvimento, durante o treinamento, durante os exercícios, outros bloqueios surgem, tá? Então, o primeiro bloqueio é realmente a gente conseguir romper e sair fora dessa mentalidade do decoreba. Decoreba não resolve, só atrasa a nossa vida. Segundo bloqueio, as pessoas, né, por vezes acreditam, imaginam que só vão tirar ou poder tirar o tarô de dentro da caixa depois que assistirem todas as aulas, depois que souberem de cor. Gente, acaba com esse negócio do de cor, do memorizar todas as cartas. Não, aqui comigo desde a primeira aula, tarô fora da caixa, olhando para as cartas, junto, as cartas assistindo a aula junto com você. O tempo todo com o tarô para cima e para baixo. Quem quer viver de tarô tem que viver o tarô, viver com o tarô, tá? Terceiro, achar que só depois que assistir às aulas é que vai começar a exercitar. Não, já desde o primeiro módulo tem lá alguns exercícios para vocês colocarem a mão na massa, né? E aprenderem a sentir. Ai, mas eu ainda não sei o que essa carta significa. Calma, só sinta. O que essa imagem te traz, o que você sente com ela, né? Outro bloqueio. Eu só vou poder me divulgar se eu realmente decidir na minha vida que quero ser taróloga profissional. Gente, o tarô ele é tão rico, tão vasto, são tantos temas que ele permite que a gente fale a respeito, né? Ter essas considerações e reflexões profundas, que você pode, à medida em que vai estudando o tarô, compartilhar no seu perfil, no seu canal, esses conteúdos. E quando você se propõe a ser uma fonte de disseminação de informação, você precisa revisar o que é que você vai transmitir. E esse processo ajuda você a sedimentar os conhecimentos que você está acessando. E claro, se lá na frente você decide se lançar profissionalmente, você já está se trabalhando no online, né? Brincando, testando ali, você diante da câmera, né? Como que é? Filma só as mãos ou filma rostinho? Ai, meu Deus, né? Quantas vezes ali grava, desgrava, tenta de novo, falei muito, falei pouco. Enfim, você já vai fazendo esse treinamento também. Gente, aqui é foco na prática, vamos praticar tudo o que diz respeito a esse universo profissional do ser taróloga, ser um tarólogo, tá? Mas também existem bloqueios que são de ordem emocional, ordem subjetiva, ordem inconsciente. Medos, preconceitos internalizados, baixa autoestima, e aí a confiança não vem, não é porque você não sabe, mas é porque alguma coisa na tua história fez com que você se desacreditasse. Mente muito ali fechada no racional, não abre nem uma janelinha, nem uma frestinha para aqueles fluxos gostosos, sutis, da inspiração, da intuição e até da espiritualidade. Então, a vantagem de me ter, modéstia à parte, tá, gente? Mas o que é bom tem que ser falado e tem que ser falado assim, ó, sorrindo ainda. De me ter como professora mentora é que eu sou analista junguiana. Então, quando uma aluna ou um aluno vem até a mim dizendo: Pro, travei, Pro, tá difícil, Pro, eu consegui chegar até aqui, agora não sei o que está acontecendo, enfim. Eu consigo ir conversando, avaliando, analisando e orientando caso a caso. Porque cada ser é uma história. Cada ser tem as suas coisinhas, né, ali na sua bagagem pessoal. Pois bem, e aí é muito interessante observar o desabrochar das alunas. Acompanhar o seu crescimento e o seu empoderamento. Por isso que a gente fala aqui, né? Ser uma taróloga poderosa. Ou um power tarólogo. Eu vou ter que adaptar a minha versão feminina pro meu aluno de ouro, né? O Evandro aqui.
É um tarólogo poderoso, porreta, que bota as cartas na mesa e fala assim, agora, manda a questão que eu vou matar no peito, tá? E olha que interessante, né? Neste exato momento, eu tenho uma aluna, que eu não vou falar o nome, eu não vou falar o nome, mas não é que eu brigo, gente, mas eu quero morrer, porque ela me manda as leituras que ela faz, aí eu falo assim, nossa, não tenho nada a acrescentar e não tenho que corrigir. Você já está pronta, se lance como taróloga. Ai, não, Pro, acho que ainda vou levar muito tempo para me tornar assim que nem você. Não tenho que nem você, gente. Tá conseguindo relacionar questão, contexto, escolha de método, abre as cartas, linka as cartas, entrega a resposta, manda para mim e eu falo, tá ok, mais um, tá ok, mais um, tá ok? Então eu tô fazendo que nem aquelas passarinhas que fica bicando o filhotinho para o filhotinho ter coragem de abrir as asas e voar, né? E eu tenho uma outra que recentemente, também não vou falar quem é, eu vou falar esses casos depois na mentoria de sexta-feira, porque aí é fechadinha, né? Conseguiu perceber, olha só, hein, que o que exatamente ela precisa fazer na condução do contato com o consulente para ancorar os significados das cartas e conseguir entregar a mensagem com segurança. Ela me mandou uma mensagem falando assim, Pro, você tem que falar isso para todo mundo. Mas eu falo, tá nas aulas, tá nas mentorias. Acontece que vocês ouvem, mas só na hora em que vocês vão para a prática, para o exercício, para o atendimento, é que aí cai a ficha. E aí percebam, né, que a Pro falando cai a ficha, ela entrega a idade, né, gente? Cai a ficha. Pois é. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma expressão mais modernosa, né? É que aí faz a conexão, só conecta. Por isso que eu fico no pé de vocês, para que vocês pratiquem, pratiquem e pratiquem, tá? E aí, tem uma aqui, uma aluna, ex-aluna. Oh, meu Deus do céu, que coisa boa poder falar isso, né? Que eu tive que dar nó em pingo d'água. Sabe no quê? No inconsciente dela, porque gerou um bloqueio assim, num ponto cego, mas tão cego. Primeiro que ela entrou no curso e não queria ser taróloga, só queria entender mais ou menos assim o que é esse tal de tarô, né? E aí ela estava terminando algumas coisas. Quando ela resolveu, eu falei, não, agora eu vou pegar a sério aqui, firme, as aulas da Cíntia. Ela não conseguia. Sempre acontecia alguma coisa e desviava ela. E aí ela falou assim, gente, eu devo estar com algum bloqueio. E eu não consegui entender que bloqueio é esse. Eu vou conversar com a Cíntia, né? E aí ela veio e fizemos uma mentoria individual que nunca foi publicada antes na história do Esfera Quântica. Uma mentoria de 1 hora. Só que eu editei aqui um trechinho pequenininho e eu quero saudar a presença de todos os meus alunos e alunas de ouro que estão aqui acompanhando no YouTube, tá? Por quê? Porque no começo do curso eu peço para vocês tirarem o arquétipo, né, a carta, o arcano que abençoa a jornada de vocês, não é? E a carta que indica qual vai ser o bloqueio, o desafio, o ponto de atenção que vocês têm que ter ao longo da jornada. Ah, tá. E aí essa aluna que estava travada trouxe, Pro, saiu para mim essa carta. Eu entendi a bênção, mas eu não entendi a maldição. Maldição não, a carta do desafio, né? E aí a gente foi conversando e fez todo sentido. Então essa cartinha que vocês tiram no começo do curso, calma, que ao longo do processo o desafio ele pode aparecer e aquilo que você tirou lá no começo,
já tem a orientação embutida, né, do que pode se levantar, criando uma tensão, criando uma dificuldade, mas você também tem a carta ali da bênção, que é onde está a sua força para você conseguir vencer aquele desafio e destravar o teu desenvolvimento, a tua formação como taróloga profissional. Tá certo? Muito bem. Cadê os joinhas, gente? Senão eu não vou trazer a minha convidada, hein? Joinha e coraçãozinho aqui. Tá. Zu, é azul, gente. Essa aluna é azul. Hoje ela é taróloga profissional, taróloga poderosa. Quando a gente vê uma taróloga profissional, quando vocês me veem, né, falando assim de tarô, desse jeito e tal, vocês não têm noção do que a gente lá nos primórdios, no comecinho, né, a poeira que a gente comeu nessa estrada, os bloqueios com os quais nós tivemos que lidar, tá? Então, Zu, eu vou fazer só uma inversão antes de te trazer para verificar som e tudo mais. Eu já vou colocar o videozinho e aí na sequência a gente vê se permanece no YouTube ou se a gente dá continuidade no Instagram, tá? Prestem atenção na orientação que eu dei aqui para Zu. Vamos lá. Imaginei estar estudando tarô, nunca imaginei estar tirando carta para ninguém. Mas nunca tive preconceito. Mas eu não acreditava. Quando eu comprei o curso, eu sabia que demorava um pouquinho para eu começar, porque eu estava encerrando umas atividades. Eu percebi um bloqueio, eu fiquei pensando o perfeito, sabe? Esperar o momento perfeito. Tá com um caderno, tá com tempo, tá tranquila, tá com a apostila impressa, tá... Aí eu falei, opa, tem um bloqueio também aí, né? Por que tem que estar tudo perfeito para estudar? Comecei. Peguei o caderno que tinha, fui desde a aula 1 novamente, e aí anotando. E aí eu achei interessante o exercício arquétipo, que vai me guiar no curso. A carta, né, que estaria representando ali o desafio que eu tenho que vencer. Porque saiu o sol, guia, e saiu a força como desafio. Então eu acho que o sol vem porque eu estou com muito medo disso. É muito diferente do que eu fazia. E quando eu vou para a carta da força, eu não consegui fazer uma interpretação do desafio ali. Aí eu falei, eu acho que eu vou perguntar para a Cíntia, porque eu estou travada, e aí eu acho que rola esse conflito interno ainda. Você está com um caderno aí? Você vai anotar uma frase que vai ser um mantra para a vida. Feito é melhor que perfeito. Então, eu acho que o primeiro bloqueio é esse. E é como se você estivesse esperando aquele momento mágico na sua vida. O melhor caderno, a melhor hora. Quando você estiver se sentindo meio papisa, meio flutuando, né? E aí você vai ter a aula de tarô. Mas nós precisamos nos livrar de certas idealizações que cobram que nós sejamos perfeitas o tempo todo. E aí a gente tem medo de não corresponder a esse ideal e por isso a gente nem começa. Eu acho que o segundo bloqueio está aí. Você pode se desobrigar. Porque nesse momento, pensar em ser taróloga bate de frente com crenças arraigadas muito profundas. Teve um insight aí? Porque quando você falou se desobrigar de ser uma taróloga, quando eu estou tirando aqui, porque está vindo naturalmente. Uma amiga veio, viu, perguntou, tirei, ela ficou impressionada, assim. Então, assim, está vindo muito naturalmente. Quando eu estou nesse momento, é muito gostoso. Aí eu fiquei assim, gente, eu não estou me sentindo obrigada a ser taróloga. Mas faz sentido o que a Cíntia está falando. Eu entendi. É no campo do inconsciente, né? O problema não é o tarô, porque quando você pega o tarô desobrigada de ser taróloga, flui, né? Mas você gosta de estudar, então o problema não é esse. O problema não é a didática em si. Mas no inconsciente está assim, meu Deus, se eu fizer esse curso eu vou ter que virar taróloga. Eu não sei se eu quero virar taróloga. Eu tenho medo de virar taróloga. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Medo do que as pessoas vão falar. Exatamente. Medo do que as pessoas vão falar. Agora, se de repente você está curtindo ler para as pessoas, e as pessoas já estão dando feedbacks bons,
É mais ou menos como você brincar aqui com a sua criança. A sua criança divina aqui. Tá parecendo o quê? Ó, uma obrigação, você tem que fazer força. É difícil. Tem que achar um tempo. Olha o desafio aqui, ó. Tem que parar o que tá fazendo. Não, tem que ser assim, nossa, que delícia. Chegou terça-feira à noite, ó. Dá licença, gente, ó. Comendo uma pizza aí, eu não vou fazer janta, pra vocês que se virem, porque é o meu dia, ó, o meu dia da minha criança se divertir. Se você sentir, né, nossa, por que tá difícil? Por que não consegue? O desafio é você transformar essas forças, não sei, essa dificuldade, em algo que você doma, que você coloca para trabalhar a seu favor e que te empodera. Uhum. E que, ao mesmo tempo, torna a tua vida mais leve. Ué, porque agora você não vai ter que caminhar sozinha. Você tem as suas forças trabalhando junto com você e não em oposição a você, não brigando com você. Você acha que ajudou? Muito, muito. É um privilégio, realmente, ter você no curso, viu? Porque esse acompanhamento faz toda a diferença. E assim, da nossa conversa aqui, ó, valeu bastante coisa. Aê! Então agora eu tenho a honra de chamar aqui a Zu. Zu, você está lendo tarô com segurança, com assertividade, dominando as 68 cartas, realizando leituras profissionais, como taróloga profissional? Sim, com muita leveza, com muita alegria, Cíntia. Então eu vou pedir que agora, com o som, olha que maravilha, destravada. Talvez você enfatiza, trouxe ela para a mesa. Falei, nossa. Eu vou pedir que você, por gentileza, conte aí a sua jornada de formação, né? Por favor. Então, olha que interessante, né? Eu entrei numa fase que eu acho que acontece com todos nós, de abrir sem saber que era esse movimento para novas possibilidades. Comecei a acessar vontades, interesses, né, diferentes de até então. E é interessante porque enquanto nós não estivermos abertos a novas possibilidades, elas não entram no nosso campo. Nunca havia chegado na minha rede social, né, pelo YouTube, Instagram, Facebook, esse assunto, né, do tarô. Sim, eu nunca havia feito uma consulta com o tarô. Não porque eu achasse que isso fosse coisa do diabo, apesar que eu acho que lá no fundinho dos meus bloqueios, eu tinha medo do oculto, né, pelas questões realmente, né, de padrões sobre Deus. Mas se você me perguntasse, eu achava, hoje fazendo a leitura, eu achava mais como entretenimento. E aí, eu fiz um curso de barras de Axis, que também não foi para trabalhar como terapeuta, foi como autoconhecimento, e as coisas começaram a dar algum segmento. E aí, eu ganhei, né? Meu primeiro tarô foi um tarô que foi ganhado de presente, tarô de Osho. E eu achei interessante, né? Mas eu olhava para ele como, pergunta do dia, carta do dia, sim, mas mais como entretenimento. E tirei para mim tudo, e aí minha filha, né? Sempre me acompanha em tudo, mãe, tira para mim. E eu comecei a olhar para isso com outros olhos ali. Porque essa carta, ela é uma carta que saía muito para quando eu tirava as leituras para ela. Isolamento glacial. Uma correspondente no tarô de Rider-Waite seria o 3 de espadas. E ela chorava sempre nas leituras, acessava, né, algo que ela não conseguia conversar. O processo dela, que eu como mãe não acessava com tanta facilidade. E aí eu já comecei a olhar para isso com um pouquinho mais de, tem algo aí, né? E aí, nesse movimento, é isso que eu falo, né? Quando você se abre, o universo também envia aos emaranhamentos quânticos. Hoje eu sei, né, dar os nomes aos bois. Eu caio numa live, um convite seu, na verdade, para uma série de aulas, que é maravilhoso, que eu acho que todo mundo, mesmo que não pense em ser tarólogo, em comprar o curso,
tem que aproveitar, né, essa oportunidade das aulas, onde você vai falar do curso. E aí eu comecei a encantar. Por quê? Porque eu sou muito mental, né? Era muito mais, né? Hoje eu trabalho a minha mente de uma outra forma. E você é muito didática, então você foi, eu falei, olha, gente, existem pessoas com bastante bagagem, com bastante estudo, com muita seriedade. Esse tal de tarô não é brinquedo. Existe algo mais aí. Mas mesmo assim, até decidir entrar no curso, eu venci muitos bloqueios. E um deles é pensar assim, eu não estava trabalhando, eu não tinha uma renda na época, eu não vou pedir o meu esposo, né? Não vou entrar nas economias, na planilha financeira para fazer o curso de tarô, porque eu não vou ser taróloga. Eu não posso fazer esse investimento. Mas o coração já está ali, né? O anseio da alma, isso. A alma estava gritando. E aí eu lembro como se fosse hoje, me vendo ali fazendo, né? Quando você passou o vídeo da nossa monitoria, consultoria, eu lembro perfeitamente dessa azul, né? E onde eu senti que estava pulsante assim na pele mesmo, para poder vencer o mental. Eu, na rua, falei assim, mas eu quero fazer o curso. O que eu posso fazer? Aí eu já estava trabalhando as perguntas que hoje eu falo, né, com o Instagram, com os clientes. Eu falei, o que é possível aqui, né? Quais são as possibilidades? E aí, Cíntia, voltando para casa, eu pensei, eu posso vender aquele móvel. Eu tinha um móvel de madeira, maciça, assim, né, um móvel bonito, mas ele não tinha utilidade nenhuma. Opa, já destravou, entende? O dinheiro foi, o móvel foi vendido, o dinheiro entrou, mas nem foi com ele, a gente, né, se organizou de outra forma. Entende? Que quando você se abre para as possibilidades, as coisas acontecem, são bloqueios mesmo. Então, esse foi o primeiro bloqueio, né? Não achar que era possível, que eu não tinha condições, que não era para mim, e etc. Aí eu entro no curso e estava atarefada, né? Que foi até a fala que você fez um recorte, não entrei já olhando tudo. Aí primeiro eu dei um voo panorâmico no curso, né? Ah, legal. E quando eu vou me dedicar, eu começo a criar. Só que aí é que é interessante. E eu falo assim, a gente não tropeça na pedrinha, numa pedra grande, né, gigante na sua frente. Você está vendo uma pedra gigante, você vai desviar. A gente tropeça, machuca o pé, cai, nas pedrinhas, né? E os meus bloqueios, eles eram assim, sutis, pequenininhos, inteligentíssimos. E aí eu comecei a criar um monte de... Você até comentou aqui, eu tenho a pasta até hoje, ó. Eu fui criar a pasta, entende? Eu fui fazer fichário, tudo para me distrair. São os distratores que eu falo, né? Porque se a gente conseguir aqui no final, eu até faço um decreto para a gente criar tudo isso. E eu falei, não, vamos parar. Aí retomo de novo, começo de novo, fiquei nessa, né? Agora é o caderno, agora é o momento que eu quero assistir a aula aqui no meu escritório quieto, não quero ouvir a aula fazendo outra coisa, tá vendo? Tudo eram desculpas para que eu não desse andamento no curso. Foi quando eu chego na consultoria e não estava entendendo a força, porque para mim a força era algo tão positivo, né? Que eu não estava entendendo ela nos desafios. Você quer falar alguma coisa? Zu, deixa eu só contextualizar. Gente, logo que você entra no curso, tem um exercício em que eu peço para tirar uma carta, que é a carta, o arquétipo, que abençoa a sua jornada de desenvolvimento e aprendizagem, e uma carta que indica o bloqueio, ou um ponto que você deve ter atenção, um desafio que você vai ter que enfrentar. E a Azul fez o exercício, saiu o sol como algo positivo e a força como a indicadora do que o bicho ia pegar, literalmente, né? Onde que o bicho ia pegar na jornada dela. Agora que eu dei o contexto, pode continuar. Exatamente. E na monitoria eu falo, eu não consegui ainda entender o que é a força aqui no desafio, no campo de desafio. E aí estava sendo forçado, porque o meu entendimento era, né? E depois, só depois da monitoria que a gente consegue acessar esse inconsciente, né? O que era o sol?
Porque quando eu tirava o tarô para mim, para minha filha, para alguém próximo, sem aquele compromisso, né, de ser taróloga, de trabalhar com tarô, de tirar como profissão, fluía. Era alegre, como o sol, né? Tinha clareza, mesmo consultando os livros de referência. Então era maravilhoso. Mas quando eu voltava para o curso, né? Vamos fechar, vamos ver, vamos nos profissionalizar, ficava pesado, forçado, né? Aí você me trouxe essa clareza na monitoria. E aí, Cíntia, depois disso, e revendo o vídeo, eu fiz aqui, né, todo um retrocesso mental, eu percebo que também que eu tinha um bloqueio naquela época que fez com que funcionasse essa mentalidade. Eu achava assim, eu comprei o curso, eu concluí o curso, eu tenho que ser tarólogo. E hoje eu penso assim, gente, a gente não tem que ser nada. Se eu quiser comprar 50 cursos, tirar os diplomas e não atuar com ele diretamente, porque nada se perde, né, nossa evolução, né? Lógico, nada se perde. Mas se eu não quisesse ser taróloga, estava tudo bem, né? E foi essa leveza que você trouxe. Su, desobriga-se de ser taróloga. Então, olha para você ver, no meio do caminho também eu já tirei outros bloqueios, porque eu, né, condicionado ali, se eu fiz, eu tenho que ser, né, taróloga. Eu fiz o curso, vamos supor, fiz o curso de pedagogia, eu tenho que atuar como pedagoga. E a gente não tem que nada, gente. Então, para quem está aqui nos ouvindo, primeira coisa, você não tem que nada. Isso é um peso muito forte na vida da gente. Né? Seja mais leve, né? Se abrir para as possibilidades, é isso, né? Eu falo muito assim, Cíntia. Se abre para as possibilidades, né? Quais as possibilidades existem aqui? Eu começo meu dia, às vezes, falo assim, universo, fonte, quais são as possibilidades grandiosas, gloriosas do meu dia? Né? E não tem que esperar cair uma possibilidade, eu só estou entrando no campo do receber. E eu percebi que eu tinha poucas possibilidades naquela época, por causa dos meus bloqueios, preconceitos, condicionamentos, né? Um deles muito forte, Cíntia, que para mim travava ali, subliminar, né? Porque os nossos bloqueios, eles são inteligentes, eles são sutis, né? Era essa questão, né? Eu já trazia muito forte em mim, pela minha espiritualidade, de um Deus Pai, de um Deus, né, que não é punitivo. Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, eu percebi que ainda existia resquícios aí, né, de um Deus condicionante. Como assim, né? Ser taróloga era algo tão novo e que eu achava que Deus não ia gostar. No fundo, tinha um pouquinho disso, entende? Eu já não era mais aquela menininha bonitinha, comportada, que fez tanto dentro do campo da sua espiritualidade. E aí eu falei, olha que interessante, né? Hoje o meu Deus, né? A minha fonte, a fonte de todas as possibilidades, ela não tem condição, porque essa energia, Deus, amor, não põe condição. Quem põe condições somos nós, humanos. E é muito legal. Tô ouvindo. Inclusive, é interessante, né, como o tarô ele não briga Não. com nenhuma concepção religiosa. Se a tua consciência se alargar, você consegue perceber que o tarô é um medo de você exercer o seu servir divino, dadivoso, que você pode ser luz naquele momento na vida de alguém. Quando eu digo ser luz na vida de alguém, não estou falando que vai criar asinha e você vai virar uma santa, né, um ser ascensionado. Gente, na nossa caminhada tem sempre alguns momentos em que nós somos chamadas e temos a oportunidade de atuarmos com o nosso melhor, com a nossa centelha divina, com o nosso self. É aquele sorriso, é aquele bom dia, aquela palavra sábia, né? Então, eu percebo isso, que o tarô, ele, nas nossas mãos, ele pode se transformar nesse instrumento em que a gente encontra um caminho para entregarmos o melhor de nós para as outras pessoas. Mas, por favor, Zu, continue.
Não, mas e aí é muito interessante porque eu fiz várias leituras querendo tirar esse peso de mim, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou indo no caminho errado? E cada vez mais apaixonada pelo tarô. Cada vez mais vendo, assim, maravilhas que o tarô tinha, né, na minha vida, na vida da minha família, dos amigos, porque aí algumas amigas começaram a vir. E é interessante porque estava fluindo tanto e as amigas queriam pagar, assim, sabe? Assim, não. Elas se sentiam tão agraciadas que ela falava assim, não, eu preciso pagar, né? E é bom que elas sentiram isso, porque existe a lei do equilíbrio, né? Até que, assim, a carta da torre, né, que aqui no tarô de Osho é muito essa, meu plexo solar, gente, hoje eu sou reikiana também, tem outras terapias, meu plexo solar vivia congestionado, tampando, né? Olha o centro de poder nessa carta, ela é muito interessante essa carta, né? Eu estava tentando tamponar algo que já estava aqui, ó, para o mundo, né? E aí eu lembro que essa carta do tarot de hoje, ela me acompanhou durante muito tempo para aliviar os bloqueios. É a carta da maturidade. E, essa carta, quando você vai estudar dentro do conceito desse, né, desse tarot, desse deck, ela fala de um momento que você já pode colher os frutos. E você já pode se permitir, né? E aí outra coisa que eu queria dizer para quem está travado, se permita experienciar, se permita viver, porque na verdade, essa jornada que a gente veio fazer aqui na Terra, tudo ela é para a gente experienciar. Não tem certo e errado, bom e mal, né? Ninguém vai ser condenado. A nossa consciência é que realmente faz a baliza. Como assim não tem certo e errado? Tem os nossos princípios, né? Quais são os princípios verdadeiros da Cíntia? Quais são os princípios verdadeiros da Azul? Quais são os princípios verdadeiros de todo mundo que está aqui nos assistindo? Nós precisamos ser fiéis a esses princípios, não ao externo. Vai lá, Cíntia. Mas tá, então era assim. Você lia para as amigas, lia para o maridão, lia para os filhos e tudo bem. Aí a gente fez essa mentoria, porque você deu uma travada no curso. Gente, ó, vamos lá, eu quero retomar esse ponto, porque é uma sutileza. Sim. A Azul gosta de estudar, a Azul queria entender o tarô, mas ela ia fazer a aula, alguma coisa acontecia, né? E aí eu identifiquei também, por conhecer o contexto da Azul, que tinha alguma coisa lá nas profundezas que não queria que ela se tornasse taróloga. Então, assim, se ela fizesse o curso, se ela seguisse a sequência das aulas, quando ela terminasse o curso, o que é que ela ia virar? Taróloga. Então, eu não conseguia avançar. E aí eu peguei e falei assim, Zu, vamos fazer o seguinte, assim, ó, pega leve. Não, eu só tô aqui para fazer essa aula, que é legal. Se eu vou virar taróloga ou não sei. No futuro eu decido. Vamos com leveza. Que era pra gente ir contornando essa fera, porque foi a carta da força, né? Que tava lá rugindo. Por quê? Porque os valores velhos, que já não cabiam mais na vida e na consciência da Azul, eles ainda estavam ali, né? E lutando para permanecerem, para sabotar, para... E aí a maneira de lidar com eles não era, tipo assim, matando, brigando, batendo neles, não ia adiantar. Mas assim, ó, tipo, de mansinho, de leve, como que não tem nada. Não, eu só vou fazer aqui uma aulinha. E aí eles foram perdendo, né, a força. E aí eu quero saber, Zu, o seguinte, as suas amigas começaram a querer te pagar. Você também começou a trabalhar como terapeuta energética, né? Sim. Começou lá com as barras axis, mas hoje eu já sei que tem mesa radiônica, tem mais um monte de... Tem o reiki agora, né? Olha, gente, que lindo, né? Apometria quântica, até apométrica sou. Então, e eu, de longe, assim, eu percebia, né, que, por exemplo, a mesa radiônica você já começou a divulgar, as outras terapias também, o tarô demorou um pouquinho mais, porque estava no seu
processo. Então, quando vinha um cliente, se você sentia firmeza, você falava, né, que também trabalhava com tarô. E hoje eu já vejo normalmente você publicando lá, né, o tarô e tal. Então, queria que você falasse um pouquinho desse processo, se você puder, porque tenho certeza que tem alunas acompanhando aqui que vão enfrentar esse dilema, né, o quanto se expor. Ó, vou fazer só um parênteses, tá? Eu também passei por isso. Ai, meu Deus, como é que eu vou aparecer assim, né, tarô? Gente, depois que a gente atravessa esse bloqueio, você tá Johnny Walker com Activia, entendeu? Para quem quer que olhe para você e fale assim, nossa, ela é taróloga, virou taróloga, com muito orgulho. Quer ler tarô comigo? Você não sabe o que é tarô? Você acha que sabe o que é tarô, né? Vem cá conversar que eu vou te explicar. E aí, quando a gente explica, as pessoas ficam embasbacadas, as pessoas não têm noção, né, desse campo terapêutico do tarô e como a gente mantém uma portinha aberta, uma janelinha aberta para o divinatório, sem ficar mistificando, mas, gente, que coisa linda que é. Por favor. Sim, e aí da Barras Access, do tarô, mesa radiônica, aí deslanchou, né? O curso fiz como dentro, acho que dentro de uma normalidade, né? Não criei tanto bloqueio para concluir o curso. Veio o curso de apometria, e aí eu comecei a falar de algumas terapias, e o tarô realmente no Instagram comecei a ficar um pouco travada. E aí que entra, né, Cíntia, aquele processo da gente começar, e eu gosto muito, faço muito comigo, faço muito com meus clientes, é assim, peraí, eu não jamais recrimino nenhum sentimento. Quando eu vejo que eu estou travada, e eu estava travada no tarô, eu fui fazendo uma autoinvestigação. Qual que é o sentimento? Medo. Entendeu? Aí eu falei, então, vou mergulhar nesse medo. Medo do quê? Medo do que vão pensar, medo do que vão falar, medo de não dar credibilidade para o tanto de coisa que eu estou realizando, porque no fundo, no fundo, no fundo, eu tinha aquele medo, né? Lembra que o tarô para mim era entretenimento? Então, se eu começasse a falar do tarô, inconscientemente, era como se eu estivesse invalidando. Olha como a gente se invalida pelos bloqueios. Por isso que é muito importante a gente fazer tudo que tiver ao alcance para limpar esses bloqueios, né? Conscientes ou não. E aí eu comecei a ver, não, eu tenho medo de não me acharem séria, de não acharem que meu trabalho é sério. E eu trabalhava, estudava, eu me dedico, quem me conhece sabe o tanto que eu entrego. Então tinha esse medo. Então eu tive que olhar para o tarô e pensar assim, por que que eu ainda estou achando que o tarô, com tanta experiência, com tanta vivência, eu estou achando que ele não é sério. E aí veio uma grande surpresa, né? Porque aí quando eu comecei a fazer essa investigação, eu falei, então vem medo, então o medo é isso. Aí eu comecei a dialogar comigo mesmo. Não faz sentido. Eu mesma sou prova do quanto ele acessa o inconsciente, o campo da pessoa, o tanto que ele permite quando eu não consigo verbalizar o que eu estou sentindo. Né? Porque vem algumas clientes para mim, Cíntia, que no primeiro momento elas não querem falar o tema, a pergunta, o assunto, entendeu? Elas querem fazer. Eu acho que vem para mim porque eu também, na vida fui assim, né? Desconfiada. E aí eu tenho que fazer uma leitura de diagnóstico, e o negócio vai ganhando corpo, aí elas vão se... Aí depois, puxa, né? Elas já estão se abrindo. Então eu tinha clareza mental de que aquilo não era uma brincadeira, de que aquilo não era uma balela, de que aquilo tinha muito estudo, muita seriedade, né? E tudo mais. Então eu fui fazendo essa investigação, deixa o sentimento vir, o que o sentimento quer me dizer, insegurança do quê? Medo do quê? Do que vão falar, de não me achar sério, mas por que disso e tal? Fui fazendo todo um caminho para chegar lá, de novo, no bloqueio de que isso era proibido, ocultismo. Na minha cabeça, das ferramentas que eu trabalhava, e todas elas são, né, holísticas, energéticas, mas para mim o tarô, ele era o que era mais Tarô é o motivo. pior, né? O tarô é o pior. O tarô é das ovelhas negras, das bruxas. E aí, o interessante é que um monte de pessoas do meu convívio
né, da Azul de antes, chegavam assim, a ponto de uma amiga falar assim, só teve uma vez que você estava fazendo umas perguntas no grupo de estudo e tal, que eu fiquei com uma vontade de falar assim, se você fosse na minha taróloga, você podia fazer essas perguntas para ela, mas tá vendo? Eu passava essa visão, também tinha isso, né? Qual a visão que você passava para o mundo? Aí eu percebi, gente, eu acho que eu era uma das poucas que nunca tinha passado por uma leitura de tarô. Aí essa crença lá na base, ó, lá no fundamento dela, começou a se desmoronar mais ainda, né? Ou seja, eu estava me bloqueando com medo de julgamentos externos que nem faziam sentido. Acho que a gente já até conversou um pouco sobre isso, né, Cintia? Em alguns dos nossos diálogos. Porque é inacreditável a assessoria que a esfera quântica dá, né? A gente tem monitoria, a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente pergunta no grupo, a gente pergunta no privado, a gente abusa e usa, né, dentro das possibilidades. Então, foi aí que eu falei, já faz sentido, não. E uma outra coisa muito interessante, eu comecei a reconhecer quem sou. Foi um terceiro passo, né? E aí eu falo com todo mundo que está nos ouvindo aqui. Primeiro, identifica qual o sentimento está te travando, porque sempre também tem uma emoção por trás do bloqueio. Que emoção é essa? É medo? É insegurança? É raiva? É tristeza? Às vezes é uma tristeza, né? Tinha um pouquinho de tristeza também, sabe? Naquele meu momento ali. A tristeza de um ser que estava morrendo para nascer um novo. Né? A carta da morte, ela é linda quando ela aparece nesse contexto. Para dizer, também vive esse luto, né? De um ser que agora tem que finalizar para um outro vir mais lindo. E sempre é mais lindo, porque a evolução, ela é para frente, ela é constante, né? A expansão, ela tem os seus momentos torre, mas ela é para algo mais. E aí eu comecei a reconhecer, mas quem eu sou? Né? E reconhecer também toda a minha jornada. Porque parece que eu estava querendo fazer uma divisão, né? Antes e depois. E aí era tudo mostrando assim, não tem antes e depois, tá tudo junto, Zô, tá tudo junto, tá tudo junto. E à medida que eu fui evoluindo nos meus estudos, nos atendimentos, eu fui percebendo e foi ficando mais leve. Porque o que é consciência? Consciência inclui tudo, nada julga. Então, a ciência também. A gente sempre vai ter as pessoas que vão questionar algo e tá tudo certo também, ó. Né? Permita-se. Permita também os outros falar, entende? Eu comecei a falar comigo assim, e daí? Se falam, se vão falar, Zô. Quem é você, né? E por incrível que pareça, foi mais leve. Então, assim, existem alguns bloqueios, algumas travas em relação à rede social, mas não mais, né, de ser coisa terrível, de bruxa. Mas é sobre fazer vídeo, que as pessoas nos vê falando assim, pensa que fala sobre a gente, né? Não, a gente tem que... Aí entra o compromisso, né? E a verdade do seu servir. Fazer o que se requer, né? Então tem que melhorar muito lá no meu Instagram ainda. E é interessante, né, que até, por exemplo, tarô é coisa de bruxa, né? Hoje, a gente vai trabalhando a nossa consciência até sobre o que é essa palavra, o que fizeram com essa palavra, né? Nessa mentoria, é que no trecho que eu editei, mas teve uma parte longa que eu conversei com você sobre o significado da palavra bruxa para mim. E como eu estava trabalhando essa palavra. Gente, todas nós temos conteúdos que pegam a gente. Então, quando a Azul fala assim, nossa, eu ainda tinha essa coisa de um Deus que coloca condições e que, de repente, eu aprender e ler tarô, Deus já não ia gostar tanto assim de mim. Aí você vai falar assim, nossa, mas que consciência infantil que a Azul tinha, né? Olha, eu tô para falar que 99% das pessoas têm essa ideia, né? E mesmo aquelas que acham que já superaram, na hora que a água bate na bunda, ainda vem resquícios, né, desses valores que foram introjetados em nós. Então eu tinha meus problemas com a palavra bruxa. Daquela época para cá, eu melhorei tanto. Eu acho que o curso de tarô da Deus, esse contato com o sagrado feminino,
né? Então hoje, né, quando eu saúdo assim as bruxinhas anciãs, né, as feiticeiras, eu faço com muita leveza. Naquela época não. Então a gente está sempre Isso. trabalhando, se melhorando, expandindo a nossa consciência. E eu acho que o termômetro é esse que você falou. A gente sente leveza. Sentiu leveza é porque aquilo já melhorou muito. Sim. E vão vir outros bloqueios, né? Porque, e eu estou percebendo hoje, Cíntia, que é na vida, né? É aqui que o jogo acontece. Então a gente precisa, para quem está travado, a gente precisa começar, gente. Vocês vê, quando eu comecei, eu tinha barras de ápices, eu estava estudando tarô. O Instagram, eu nem sabia direito como falar quem eu era, entendeu? Só que se eu não tivesse começado daquele jeito, né? E eu não estaria aqui hoje, né? Então preciso saber. Deixa eu aproveitar. Gente, vocês ouviram isso? Cadê minhas alunas de ouro? Cadê minhas alunas de treinamento e o meu aluno de ouro? Agora, até isso, inaugurando aí a ala masculina. Vocês perceberam o que a Azul falou? Quando ela começou, não sabia direito, enfim, mas o mais importante, ela começou. E aí você aprendeu coisa pra caramba, né, Azul? Nossa! E assim, e é até interessante porque eu fazia assim, eu não gostava de me ouvir. Ainda tenho um certo bloqueio. E quero vencer. Estou trabalhando isso. Vamos supor, eu faço, eu gravo alguma coisa, eu vou me ouvir de novo, ainda é um pouquinho desconfortável, né? Para mim. Tá vendo como a gente se invalida muito, né? Então, mas eu acho que vai ser sempre um caminhar, né? Então, quando eu comecei o Instagram, eu tentava falar, gente, esse espaço aqui para a gente conversar sobre a expansão da consciência. Eu tentava falar, mas no fundo, não tinha muita clareza, né, do que ia ser. Muita gente não começa, de alguma forma, a gente não dá o passo. É a carta do louco, né? Dá o primeiro passo, que a fonte, o universo vai, né, vai colocando no chão, vai colocando as possibilidades. Então tem que começar. Tem que começar com o que tem, com o recurso que tem, né? E eu só tenho um celular, é com esse celular mesmo. E aí hoje vai ficando mais leve, né? Vai ficando. E é tão bom quando a gente atende alguém, sente a pessoa está emocionada e te agradece e fala assim, nossa, né? Sabe? Olha, se a gente se cala, né? Quantas oportunidades de auxílio a gente deixa de ser por egoísmo, né? Porque o medo de se expor acaba sendo um pouco do ego, né? A gente precisa transpor isso. Você vê, né? O que aconteceu com a gente hoje. Talvez a Cíntia de 2 anos atrás vai ficar chateadérrima e desesperada porque a gente tentou fazer a live no YouTube e não deu certo. Eu juro pra você, na hora que eu falei assim, gente, a gente vai tentar lá no Instagram, se der certo, deu, se não der, paciência, depois eu vejo uma outra maneira, né? Esse conteúdo vocês vão receber. Se não der certo hoje, uma hora dá. Essa leveza vem de hoje, né? Primeiro, de tanto fazer live, tomar cacetada da internet. Eu acredito, tá tudo certo, é assim mesmo, fazer o quê, né? E aí tá, não deu, a energia não rolou, vamos tentar outra coisa. Não deu também, então outra hora a gente tenta. E no final deu certo. Zu, só rememora pra mim, porque eu sei que você tem um passo a passo na tua jornada. Eu acho que ainda tá faltando alguma coisa, tá? Deixa eu só aproveitar esse gancho que você trouxe. Eu também fiquei super tranquila. Eu desinstalei, fui lá, cadastrei de novo de streaming. Mas sabe o que é, gente? Eu vou trazer um outro olhar aqui. As pessoas estão nos ouvindo, né? Estão recebendo a frequência da nossa voz, estão nos vendo, mas muito mais elas estão recebendo a emanação da nossa vibração. E aí elas estão vivenciando e recebendo algo que aconteceu, sabe? É verídico. E aí, quando eu falo assim, eu estou trabalhando agora jornadas de 21 dias. Né? A gente fica 21 dias num grupo de WhatsApp, com um tema, trabalhando. E cada dia é um dia. Existe um roteiro, uma programação,
mas eu preciso seguir a energia. E aí eu já falei, gente, acaba a jornada, não acaba a jornada, a grande jornada é a vida. O campo do jogo é na experiência, se permita também vivenciar, entendeu? Então, assim, traz leveza também. Ah, hoje não tentei gravar, falar da papisa, não deu não, vai, tenta outra carta. Às vezes não era aquele dia, não se culpe, não ache que você é incapaz. Não pense que para mim é mais fácil, porque também não é, entende? Então, é perceber, por exemplo, se a gente está falando de bloqueios e de desbloqueios, a gente precisa vivenciar alguns bloqueios para ter mais vibração e mais energia. É que nem na praia, quando, bom, gente, não sei em outros lugares do Brasil, mas aqui no litoral de São Paulo teve a febre dos bananas bowls, né? E quando você subia lá no bananão, né, inflável, um bote inflável e tal, o cara que ia puxar o bananão perguntava se você queria com emoção, sem emoção, né? Com emoção ele ia dar um cavalo de pau no mar e você ia cair do Banana Boat. Então hoje a nossa live ela tinha que ser com emoção, Sim. com bloqueio e com duas almas, né? Com desafios. Por quê? Porque eu trabalho muito a modulação das células, né? Eu falo até o tarô, sim. Falo de física quântica com o tarô. Ai, adoro. As nossas células, o nosso corpo, ele precisa experienciar coisas. Então, de vez em quando eu falo assim, gente, eu estou precisando entrar num restaurante maravilhoso, né? Me permitir. Meio que eu vou de 2 em 2 meses para que meu corpo se abra para as possibilidades, tá vendo? Eu preciso vivenciar coisas novas para tornar real no meu campo. Isso é uma das coisas de cocriação. Então, a gente precisava vivenciar alguns bloqueios aqui, ó, porque talvez, né, essa live vai chegar para pessoas que precisam dessa energia, né? Uau! Tanto desafio, tanto bloqueio, o negócio saiu, né? Aí chega aquela energia de impulso. Então, toma aí, gente. Quem está ouvindo já fala assim, receba essa energia de impulso, né? De vamos que vamos. Para mim ficou isso, como... Perfeito. E deixa eu, já que o nosso tema também é a questão destravar a leitura, em algum momento você ali lendo para alguém, e aí não importa se era treinamento ou se já era consulente, né? Você sentiu algum momento assim, dificuldade? Se sim, como você contornou a situação? Que é importante para as minhas alunas ouvirem isso. Sim, até hoje, né? E aí é interessante porque se você começa a criar intimidade com a carta, nessa hora é que isso que vai te empoderar e te ajudar. Teve alguns casos, sim. A pessoa vem com uma pergunta, teve uma, assim, que foi assim, eu fui lendo, tal, e no final deu uma reviravolta. Eu falei, gente, mas e agora? E assim, né, eu sou muito de fisionomia. Consulente sacou na hora. Eu falei, peraí, tem uma nova informação aqui. E aí eu precisei pedir mesmo, falar assim, só um minutinho, deixa eu me conectar. O que é isso, né? E aí, rapidamente, era uma questão assim, o tarot trazia uma orientação para que ela não fizesse nada agora, né? Ficou muito claro isso, né? O que ela estava perguntando, não era o momento, era o momento de entrar um pouco mais na observação, que vinha movimentos, né? Mas no final tinha uma comemoração que meio que falava assim, então ela tem que fazer o que ela está perguntando. Olha, aí eu tive que, peraí, vamos entender o contexto, pedir um minuto, nem nenhum vergonha, porque a gente não é bola de cristal, não. É o ser humano, são emoções, né? Até porque uma leitura de tarô nunca é determinista, né? Assim, graças a Deus, né? Ela está ali justamente para trazer clareza a tempo da gente fazer mudanças favoráveis ao objetivo que a gente quer. E aí foi interessante porque eu fiquei alguns minutos analisando e falei, olha, é porque o seu campo está sendo tão gentil contigo que é para você entrar na observação, que você vai recolher bastante informação e o que você deseja vai acontecer sem a sua interferência. Aí a leitura se fecha, entende? Mas, confesso que dá aquele friozinho na barriga, né? Você fala assim, uai, 30 minutos aqui, o tarô no final me muda o jogo.
eu vou te falar uma coisa e eu sei que você vai acreditar. Friozinho na barriga, gente, a gente vai sentir sempre. Entra uma pessoa em contato, você não sabe quem é, o que vai perguntar, de onde vem, né? Mas aí você tem método, como você recebe o que você pergunta, como você ouve as perguntas, por vezes como você reelabora, porque tem consulente que chega com 1000 perguntas numa só, e a gente tem que lembrar para saber como dispor as cartas. E acontece, você abre ali, não é que dá branco, é que a carta, ela por um instante, ela fica enigmática dentro daquela composição. Mas, gente, eu tenho isso tão forte dentro de mim, a carta que sai é a justa carta que precisa sair, não tem carta errada. Aí eu só espero, isso que você fez, eu faço. Eu espero um pouquinho, converso um pouquinho, até com o consulente mesmo. Puxa, mas essa carta significa tal coisa e tal coisa. E tal. Me fala uma coisa aqui. Aí eu pergunto para a consulente alguma coisa que parece que a carta está sussurrando. Sussurrando. Aí eu falei, putz, já sei. Ó, essa carta aqui está falando isso aqui, né? E você tem a sensação, Zu, de alguma carta falar, a mensagem que emana, ela vem tão assim forte que você já capta, ou no seu dia a dia tem alguma carta com a qual você se sente mais conectada, arquetipicamente falando, né, claro. Ai, me conecto muito, não tem como, né? É a carta da torre. Quando ela sai, eu já meio que, talvez que eu vivenciei muito isso, mas eu sou bem eclética, eu gosto de todas as cartas. Né? Eu gostei muito que no fundo de tela, não sei se as pessoas, você vê, você colocou a Rainha de Espada. Porque eu estava assim, gente, interessante, que eu nunca parei para pensar e dialogar mais profundamente com a Rainha de Espadas. Eu gosto da Rainha de Fogos, de Paus de Fogo. Não sei se é porque é meu elemento, não sei. E aí faz total sentido, né? Porque hoje eu estou assim, vem um pensamento que não agrega, que não contribui, que está me invalidando, eu estou igual a Rainha de Espada, eu já estou cortando. Corta isso. A gente, né, vai falar, já estamos falando sobre como desbloquear, cortar os bloqueios, os nós, os laços, mas vamos de Rainha de Espada. É. Inclusive, esses são os verbos que eu uso mesmo: destruo, descrio, desnudo, cancelo, extingo, incinero. Um dia eu falei assim, para que tanto verbo? Eu falei assim, por repetição. Porque minhas células elas vão ter certeza que, ó, aqui não mais. Né? Então, posso dizer que hoje eu estou namorando um pouco mais a Rainha de Espadas. Né? Entendendo essa mulher que usa o mental, porque também não é tirar a mente, né? É trabalhar a mente condicionada. Mas o campo mental é importante, né? Aliás, foi isso que ressoou, né? De você para mim, né? Esse gostar de estudar, do intelecto, de ir mais profundamente. Um dia eu estava conversando, a pessoa falou assim, mas você sempre foi curiosa, né? Sempre fui desde criança curiosa, né? Então a rainha, ela usa o mental, mas ela não deixa de considerar o emocional. Tô certo? Não tô, prof? Ave Maria, essa mulher, ela é um vulcão de gelo. Faz sentido? É isso aí. Ela sente muito, mas ela está no domínio, né? Isso. Suas emoções. Por isso tem tanto azul, né? Olha que legal. Tá vendo que não é decorar palavras? Porque na hora isso não ajuda. Esse azul me conecta a alguém que trabalha o racional, o mental, que vai trabalhar ali, tipo assim, é hora de usar o racional, mas sem considerar o emocional. Então, hoje, talvez eu tô namorando agora a Rainha de Espadas. Gosto dela. Zu, para a gente encaminhar para o encerramento, eu vou colocar 3 pontos. Sim. Primeiro, se você concluiu os pontos da sua jornada, queria que você fizesse convite, não sei se dá tempo, você tem uma jornada
que tá rolando. E o terceiro ponto eu não lembro o que é. Depois eu lembro. É porque eu tenho mais ou menos uns pilares aí de desbloqueio. Você me perguntou e eu acabei. Era isso, fazer o exercício. Olha lá, quem quiser anotar, é hora de anotar, né? Quem é a pessoa dos bloquinhos, doida dos caderninhos, né? Se quiser anotar. Na verdade, assim, já tá aí, nessa minha jornada com o tarô, com a minha experiência, com as outras terapias, eu criei mais ou menos assim uma linha, né? Que não é rígida, é flexível, mas acaba funcionando. Primeiro, quando eu me deparo com alguma dificuldade, que a gente vai aprender a falar que é desafios, né? Não dificuldades, desafios. Obstáculo. Estou travada em alguma coisa? Não desconsiderar a emoção. Qual a emoção que está ali? Tá bom. Não estou conseguindo publicar o tarô, não estou conseguindo por quê? Qual que é a emoção? Aí a gente vai nas emoções primárias mesmo, né? Medo, raiva, tristeza, né? Alegria. O que que é? Ai, é medo. Aí você não barra o medo, porque a gente também foi condicionado a achar que o medo é ruim, que a raiva é ruim. Quantas coisas eu fiz na minha vida tomada naquele impulso da raiva. Agora eu vou lá fazer. Agora eu termino. Agora eu cancelo esse negócio. Então a raiva tem o seu valor. É raiva? Raiva do quê? Raiva de que você está no meio do curso e não está concluindo, então meio que vai para raiva mesmo, vou terminar. É medo do julgamento. Entendeu? Assim, não baixa o sentimento, deixa o sentimento tomar conta. É medo. Ai, é medo. É medo porque o tarô, as pessoas vão pensar o que de mim, vão achar que eu estou brincando, eu que sempre fui séria, entendeu? Vai deixando o medo vir, vai perguntando. Medo. Aí a gente vai fazendo essa pergunta, a gente chega no ponto da origem daquele medo. É medo do julgamento exterior, ponto. Porque eu amo o tarô, eu sei o valor dele, eu sei o bem que ele faz para mim, para meus consulentes, então se eu não estou divulgando, eu estou com medo de julgamento externo. Pronto. Identificou. Olha que bacana. Ok. Identificou isso, começa a argumentar, né, gente? Aí entra caindo de espadas mesmo. Mas que bobeira, né? Tem alguém pagando minhas contas? Tem alguém que sabe de qual, né? Aí entra o reconhecimento também do seu valor, que é o segundo item, né? Se você se reconhecer, quem você é? Reconhecer a sua história, a sua jornada até aqui. Reconhecimento de si, né? E aí o reconhecimento do seu valor também. O que eu faço é útil? Tem valor? Tem ajudado? Tem. Aí que é legal, porque, e esse é tão certo que eu vou falar aqui agora, aí você reconheceu qual que é o seu valor, que é diferente de dinheiro, né? Dinheiro é uma energia que move, mas o seu valor. E aí você escolhe como que o universo vai contribuir com você, com esse valor que você devolve. É com dinheiro? Então aceite esse dinheiro. Ele é honrado, ele é sagrado, entende? É com relacionamentos? Então a gente precisa trabalhar muito o receber, né? A gente fala que quer. Hoje eu lido muito com os bloqueios do receber. Então, reconhecer o seu valor e aceitar qual que vai ser a contribuição do universo para esse valor. E depois, por último, aí é aquele coisa, né, que eu falei. É fazer o que se requer. Onde você quer chegar? Você quer abrir seu Instagram? Você quer abrir um local de atendimento? O que se requer para isso? Porque aí a gente precisa lidar com as questões como adulto, né? Tem que sair da criança e ir para o adulto. Adulto encara, né, as dificuldades. É confortável para mim fazer vídeo? Não, mas o vídeo vai me levar né, vai chegar nas pessoas que vão conhecer meu trabalho? Então eu vou enfrentar, né? É confortável. Eu sair falando para as pessoas agora, talvez não seja, mas isso vai te levar mais próximo do seu objetivo. Então é fazer o que se requer, porque todo mundo faz o que se requer, né? Ninguém faz só o que é gostosinho, o que é confortável, né? E aí você
precisa, só tem uma linha aí que a gente trabalha muito no individual, qual que é a sua linha de segurança, né? A gente fala muito da zona de conforto, que de confortável não tem nada, que é zona de comodismo, né? Porque tá desconfortável, por isso que você está buscando novas possibilidades. Por isso E que você existe a gosta, zona de segurança. Hã? disso que você gosta tanto da torre. Porque a carta da torre traz desconstrução das zonas de conforto, que são cômodas, porém impedem o nosso crescimento. E só assim, deixa eu falar um oi aqui para a Andréia da Lacritas, que estava no YouTube Lindeza. atendendo e veio dar um oi para você. Desculpa, Zu, mas Não, olha tudo bem. a essência do teu trabalho, a tua entrega ali quando você está atendendo mais, você falou, né, no atendimento individual, a desconstrução da zona de conforto, que na verdade é uma zona de comodismo que impede o crescimento, tem tudo a ver com a carta da torre. Sim. E que você falou assim, nossa, eu gosto tanto da carta da torre. Porque, aqui, tanto que eu peguei a carta da ruptura também, que simboliza muito, porque a gente está colocando a nossa potência para fora, né? O nosso servir para fora. A gente vem, né, para essa jornada vida, para essa reencarnação, com muitos programas, com muitas limitações, para a gente não ser quem nós somos. E lá no fundo, tem uma culpa, né, de algo, de uma escolha. Mas vamos fazer novas escolhas agora. Então, e o universo só cria no caos. Né? Se tem uma coisa que todos os cientistas concordam, não discute, não divide em física quântica tradicional, né, conservadora, tal, é que o universo está em expansão. Todos falam, todos concordam. O universo está em expansão. O universo está em expansão porque o universo está naquele caos ordenado da criação. Então a gente só vai criar, gente, e aí vamos parar de ter medo dos momentos, né, torre da vida, porque a gente só cria, só expande quando a gente olha para esse momento com um novo olhar de possibilidade. Entende? Se tiver tudo muito lindo, muito bonitinho, me chama, porque nós vamos destruir e descriar algumas coisas aí. Ninguém cria ali, ó, no equilíbrio da coisa. A gente precisa ser o equilíbrio nos momentos caos, que não é desespero, mas é a crise, né? Que os japoneses tanto falam, né? Momento de crise é um momento de oportunidade. E é mesmo. Essa energia do caos, ela é muito criadora. A gente só precisa entendê-la, né? A gente entra com ela com medo, focando no que a gente não quer, ao invés de focar no que a gente quer, né? Se não fosse a torre, eu não estava aqui, gente. Eu não era reikiana, eu não era barra artes, eu não era taróloga, eu não era operadora de mesa radiônica. Eu amo essa mesa. Eu não era apométrica. Não era nada se não fosse o meu momento torre. Então, eu vou falar que a torre é ruim? Pelo contrário. Agora, a gente precisa, né, se encontrar nesse momento para florescer. Todo mundo pode. Todo mundo tem potência. E aí, eu trouxe um decreto, tá? Assim, se der tempo, a gente vai pedir o pessoal para fechar os olhos e vamos rodar um decreto aí para tentar destruir e descriar algumas programações, algumas crenças. Vamos fazer o decreto, só quero fazer um comentário rápido. A proposta da jornada Tarô Fora da Caixa, ela é completamente disruptiva. Então, enquanto tem gente falando, ó, vou te ensinar uma técnica para você memorizar e decorar as cartas. Tá velhinha, né? Eu já começo assim, ó, esquece essa merda de decorar carta. Desculpa a palavra. Não funciona. Eu já tentei. Não funciona. Quando você acha que decorou, dá um asfalho. Quando você acha, eu dominei as 4, 5. Vou tentar abrir uma leitura com essas 4, 5 que eu dominei. Não flui a leitura. Não flui. Gente, é de outra maneira que a gente vai acessar esse campo. Nossa Senhora. E assim, Zu, eu acho até legal a gente terminar nessa vibração do teu decreto. Então, eu já deixo aqui de antemão, porque eu realmente eu vou fazer esse decreto. Eu tenho um monte de coisa para descriar. Somos seres humanos, todos nós temos aí nossos bloqueios, né? Já quero deixar aqui meu agradecimento a você pela sua presença, ao decreto que você vai passar agora para a gente.
E, uau, como o universo é maravilhoso, né? É tão gostoso te ouvir. Já pensou? Tudo isso, toda essa potência, e o que mais está por vir, né? Imagina, se você está nesse ponto agora, imagina daqui um ano, daqui 2, daqui 3, o que mais virá e o que mais será possível. Então, agora eu me volto para as minhas alunas e alunos. Vocês estão olhando para azul, né? Lembra aquele vídeo que eu passei? Até é interessante, Zu, que até o rosto ali, ai meu Deus, não estou conseguindo, acho que estou com bloqueio, né? Ó, olha aí, azul do futuro. E lá eu falava assim, ó, agora não é pra você pensar se você vai ser tarólogo. Deixa isso para azul do futuro resolver. Porque naquele momento tinha que tirar esse peso de você que estava pesado. Ter que decidir a vida naquele momento. Naturalmente fluiu e se encaminhou para isso. E aí, como estamos sempre em processo de melhoria contínua, fico eu aqui imaginando. Daqui um ano, 2, quando eu fizer de novo uma live com você, eu vou pegar um vídeo de hoje e falar assim, olha, não lembra que você estava aqui nesse ponto, olha só tudo que aconteceu. Exatamente. E que assim seja com todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos, né? Os meus e os seus. Porque Sim. Quando a gente se coloca no nosso servir, quando a gente se sente realizando aquilo que nascemos para ser e fazer nessa existência, mulher, que ninguém segura a gente, né? Exatamente. Então, sim, bora lá. Vou falar uma coisa aqui. Queria te agradecer mais uma vez, porque você pega ali, né? Você vai com a gente, você dá a mão mesmo, no sentido de você se compromete com o seu servir. Eu já falei isso para você e eu continuo sentindo essa mesma energia. Eu não sei também o que vai ser o Esfera Quântica daqui a um tempo, não só pelas técnicas de marketing, de estudo que faz parte do nosso mundo, a gente precisa agregar isso, mas pelo servir que eu vejo que você faz, que o Wagner faz, entendeu? Porque não tem como, né? E aí, a primeira coisa, gente, se tá levando pancada, se tá levando, né, chacoalhada, é porque tá incomodando no sentido assim, sua energia tá chegando, faça sempre o seu melhor. Indiferente se vai ter 1, 2, 3. Se alguém vai te agradecer ou não vai agradecer, dê o seu melhor. Por quê? Isso é física quântica. O universo tem um equilíbrio. E sistêmica também, né? Visão sistêmica também. A gente faz um desequilíbrio no universo e ele tem que compensar. A nossa entrega, ela será compensada, entende? Talvez não vai ser por aquele que a gente imaginou, mas vai vir outros, né? Então, assim, eu tenho certeza também que essa visão que você trouxe para mim, eu vou levar para você. O que vai ser o Esfera Quântica, né? O que vai ser a Cíntia Revina, o que vai ser as jornadas do tarô daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, né? E o que mais é possível, né? O que mais é possível. Aí só para falar, Cíntia, essa jornada que a gente está, ela está fechada, ela termina domingo, ela chama jornada Mandala da Virada, porque a gente usa também, né, os recursos da radiestesia, mas durante o ano eu vou fazer várias jornadas. Tem sido um produto, né, que eu estou desenvolvendo, que eu estou curtindo, e aí eu mesclo todas as ferramentas possíveis, né, e que tenha. E eu queria falar uma coisa que veio aqui para dizer para quem está nos ouvindo. A gente não tem que comparar com ninguém. Não existe, isso é física quântica pura, pura, pura. Não existe 2 energias iguais no universo. Então você é único. Você é única. A sua energia é única. Você nunca vai ler tarô como eu, como a Cíntia. Por quê? Porque você tem o seu valor, você tem seu brilho. E alguém no universo precisa exatamente da sua energia. E aí, quando você se coloca a servir, o universo fala assim, opa, que bom, porque tem algumas pessoas aqui que precisam da vivência. Lembra que eu falei que a gente precisava passar pelos bloqueios do Instagram para criar a vivência? A minha história é a minha história, a história da Cíntia, a história dela ressoa muito em alguns pontos, mas a história dela é a história dela, a minha e a sua é sua. O Evandro é o Evandro, nosso menino de ouro aí, né?
Então a energia dele é única. Isso é física, gente. Joga lá. Existem duas energias iguais? Não. Então existe as pessoas certinhas que precisam da sua energia naquele momento. Então só vai, só se lança, só se joga. Porque as pessoas vão chegar não porque o seu Instagram, o seu fundo é o mais bonito, mas é porque a sua energia é exatamente a energia que ela precisa naquele dia, naquele momento, naquela leitura. Nossa, só de falar isso aqui já desbloqueou um monte de coisa, né? Porque saiu uma energia, Nossa Senhora. é só confiar. E alunos, vocês prestaram atenção no que essa aluna mais velha, que já vai dar vontade de falar, ai, minha aluna, mas não é mais, minha taróloga poderosa. Prestem muita atenção nessas palavras, abram aqui o coração cardíaco, Estaca ó, cardíaco. abram a mente agora nesse momento e recebam. Essas palavras da Azul eu assino embaixo. A questão não é ficar tão boa quanto a Cíntia, ou quanto a Azul, ou quanto a Elzi, quanto a Andréia, quanto a Liz, quanto qualquer outra taróloga. É você encontrar aqui, ó, o teu brilho, que já existe, já está em você. E deixe brilhar, deixe vir, tá? Faz Modular sim, né? Modular na Cíntia, na Elzi, que é uma fofa, na Lacritas, que é uma pantera, né? Tantas... Modular sim, né? Olha que legal. Modular, mas sabendo que você tem a sua luz, a sua energia própria. É isso aí. Eu modulo em todas essas aí que você falou. Claro, óbvio, não sou boba. No prof, Wagner, modulo em todo mundo. Gente, a gente costuma fazer mais live no YouTube porque é mais fácil de ver os comentários. Mas aqui o Evandro falou que está até emocionado, ele está acompanhando a Andréia, a Elzi, a Ana, enfim, ó. Sei, a Andréia, sei que cheguei atrasada, mas bateu forte aqui também. Aí a Elzi já chamou ela de Pantera. Vocês são baratos, gente. Ai, olha, Tem jeito, né? eu me sinto muito abençoada pelo universo. E assim, trago comigo alunas que estão desde o comecinho, né? Que já não são nem mais alunas, já se formaram, estão aí trabalhando. Algumas dão notícias, outras eu tenho até que me policiar para não ficar chamando toda hora para fazer live, de tão gostoso que é. Mas sempre, a cada turma que eu abro, eu tenho recebido tanta gente também. E, por exemplo, agora em janeiro, como eu abri, né, um novo ciclo de mentorias, quem estava travadinha, porque é normal, gente, né? Começa a acontecer. Gente. Então, por exemplo, ver aí a Ederli, não sei se ela está acompanhando agora. Gente, destravou. A Ederli estava sumida, não estava fazendo aulas, não estava. E agora é todo dia postando mensagem, Uma né? vez por dia. A Rosana fazia os exercícios, mas agora ela está no treinamento e já está atendendo. Outra que é uma graça de pessoa, a minha querida Elisângela, né? Ela, assim, sem nenhuma pretensão, zero pretensão de ser taróloga. E eu tô falando pra ela, Elisângela, o mundo não pode perder você como taróloga. Não pode. Vai lá. Gente, se vocês visitarem lá o Cantar da Sereia de Elisângela, que palavras maravilhosas ela tem publicado com base no tarô. E eu acho que a nossa seara, independente da terapia que caia nas nossas mãos, mas tem muito a ver com facilitar a expansão de consciência e esse empoderamento pessoal, que a pessoa perceba que ela tem brilho, que ela tem luz, que ela pode sim, destravar qualquer bloqueio que seja, inclusive bloqueio de leitura de tarô, né? Com certeza. Olá, a Jaqueline, a Jaqueline é aluna, entrou agora e está falando que passou por treinamento, né, leitura de treinamento com a Rosana como taróloga em treinamento. Olá, foi maravilhoso. Gente,
Logo, logo, eu vou ter que fazer assim, segunda a sexta, uma taronga poderosa para eu entrevistar. Porque vai sair assim, ó. E não, isso só vai aumentar. Só vai aumentar. Porque também é gradativo. O universo vai mandando conforme a gente vai, né, expandindo. Então, bora lá? Bora lá, gente. Eu vou criar um aqui para nós, assim, mas assim, respiração consciente. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos, porque é mais fácil para a gente voltar a atenção a si mesma, né? A si mesmo. Feche seus olhos, faça uma respiração mais profunda, traga seus pensamentos e sentimentos para esse momento aqui e agora. E aí você me acompanha. Vamos lá. E à medida que a minha voz chegar, nós vamos dar esse comando a todas as nossas células, moléculas, átomos, atômicos e subatômicos, em todos os níveis e subníveis. Tá bom? Então, neste momento, em total estado de presença e centralidade em meu ser, eu destruo, extingo, aniquilo e encerro todos os programas, implantes, explantes, chips, agendas secretas e não secretas, todas as juras, promessas, pactos, contratos, filiações, ponto de vista que me mantém preso, me invalidando e controlando para que eu não seja a potência que verdadeiramente eu sou. Neste momento, em total estado de presença e centralidade em meu ser, eu despolarizo, destruo e descrio todas as intensidades emocionais de medo, raiva, insegurança, vergonha, pudor, timidez, traumas, mágoas, frustrações, fobias, rejeições, ansiedade, procrastinação, preguiça ou quaisquer outros sentimentos e emoções ativos e trancados em meu corpo. Tudo que isso representou, representa e representará, nós vamos destruir e descriar agora. Destruo, descrio, destranco tudo isso agora. E em total estado de presença e centralidade em meu ser, eu solicito a limpeza e transmutação de todas as energias confusas, problemáticas, doentias, dramáticas e aprisionantes, que envolve toda a energia relacionada aos meus bloqueios, às minhas invalidações, as invalidações do meu ser. E nesse momento, em total centralidade do meu ser, eu me conecto novamente às verdades e potências da minha alma, despertando em meu corpo, em todos os meus sistemas, órgãos, células, moléculas, partículas, chakras, mental, emocional, espiritual, energético, em todos os níveis, subníveis, dimensões e paralelos, em todas as minhas relações e principalmente nas relações comigo mesmo, comigo mesma, a plenitude e reconhecimento da divindade que eu sou, em manifestação da minha potência. E assim é. Está feito aqui agora, em nome do bem maior, somos gratos. Respira de novo e vai voltando no seu tempo. Assim.
Eu chego até a suar. Então, agora, vamos todos nos recolher, sentir reverberar essas palavras de poder. São comandos, são ordens, para que tudo de negativo, bloqueio, trava, tranca, se desfaça. E que a gente se abra para o reconhecimento da potência que somos. Lindo. Zu, eu vou encerrar aqui para a gente encerrar nessa energia, tá bom? Sim. Boa noite.